E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos debater o assunto mais quente dos últimos dias. Não tem como fugir, tá? Porque tanto eu quanto a minha convidada, que mais uma vez é a Giovana Lemos, está aqui presente. Oiê! Nós assistimos ao filme da Barbie, né? E nós achamos tão interessantes, antes produzimos um conteúdo e gerou tanta reverberação, tantos comentários. E pela análise que temos feito recentemente, esse filme, não só o filme, mas o que ele escancara, o que ele debate, o que ele trata como pano de fundo, tem gerado uma discussão acalorada na sociedade brasileira. Grupos de extrema-direita têm questionado o conteúdo do filme, sugerindo boicote às pessoas assistirem esse filme. Grupos de esquerda que lá no passado diziam que a figura da boneca fazia uma apologia ao capitalismo, à perfeição da mulher, ao uso da imagem da mulher na sociedade de uma maneira equivocada, também estão questionando até que ponto esse filme tem ou não algum tipo de argumento que machuca parte de um segmento na sociedade. E nós viemos discutir isso. Até porque o conteúdo que a gente fez, né, nas minhas mídias digitais gerou muita discussão. Só que nós não temos a pretensão aqui, né, Gil, de sermos os certos. Nós vamos apenas debater, principalmente usando a lente feminina, porque eu achei que esse filme fala muito sobre a figura feminina na sociedade. Ele foi feito por mulheres, no meu entendimento, para as mulheres, por isso a Giovana está presente aqui hoje. Não é isso? Eu queria primeiro agradecer ao Ivan, primeiro pela ideia, porque a gente assistiu o filme e logo depois do filme a gente foi bater um papo sobre, e aí logo de cara ele falou, a gente precisa gravar e falar mais sobre o tema, então eu queria agradecer pelo convite dele e pela sugestão de pauta, porque na minha lente feminina eu acho que é uma pauta das mais relevantes, né, do mundo que a gente vive. E dizer já, Ivan, que eu queria que você lembrasse pra galera a primeira frase que eu te falei quando a gente terminou o filme. Bom, eu me lembro que você falou que o filme era um filme que quem não gostar é porque não é mulher. Né? Ou esse filme foi feito pra mulher. Mas aí eu questionei, falei assim, mas vai ter mulher que ainda tem um mindset de uma sociedade patriarcal e também não vai gostar. Não, sim. E eu acho que, justamente aqui, como o Iva disse, a ideia é a gente levantar pautas. Ninguém aqui tá propondo ser dono da verdade, ser dono da razão, ou propagar qualquer ideologia, qualquer coisa que seja contra o que você acredita. A gente só tá tentando levantar pautas. E quando eu falei isso pra ele... Desculpa, Gil, e colocar o nosso ponto de vista também, porque eu acho que o seu ponto de vista é muito relevante, aquilo que a gente já conversou. Né? Exato, e colocaram o nosso ponto de vista. Quando a gente finalizou o filme, eu confesso que no meio dele eu já fiquei com um pouquinho de medo do próprio Ivan, que é um cara super aberto e super disponível a entender tudo que tá acontecendo no mundo. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo dele tá achando um pouco forçado, um pouco chato, enfim. E no fim, quando acabou, eu falei pra ele, quem não gostar desse filme ou é homem ou são mulheres machistas. Quando a gente fala do ponto de vista feminino em relação à opinião de um filme que, na minha visão, foi feito para mulheres, a gente não exclui o fato de que a gente vive numa sociedade que estruturalmente é machista e, por consequência, tem mulheres que têm visões completamente distintas da minha e que, de fato, acham um absurdo o que foi retratado no filme da Barbie. O que eu acredito e que eu acho que a gente pode usar como elemento para neutralizar um pouco os debates é que o filme é muito rico de referências o tempo inteiro. E essas referências, geralmente, são referências que, fora ali do filme, são referências de filmes ou cenas ou acontecimentos masculinos, que nunca foram criticados por existirem. E aí, quando a gente coloca a mesma alusão, só que numa figura feminina fazendo ou usando, ou enfim, qualquer coisa que acontece ali no filme, eu vou tentar não dar muito spoiler, porque também acho que não é muito nosso objetivo, a gente percebe que existem muitas críticas e é sempre errado, e é sempre duro, e é sempre radical, e o grande objetivo, e aí já partindo um pouco pro conceito, né, e não pro filme em si, o grande objetivo do feminismo é propor igualdade.
e não diferença. Já é difícil ser igual, né? Se igualar à figura do homem, o que ela representa para a sociedade de hoje. Imagine que a gente ia querer ser mais do que isso. A gente quer igual, porque a gente não tem igual, né? E quando você fala de igualdade, o filme, ele retrata, no mundo fictício, o poder e a superioridade da mulher, né? No mundo em que existe uma subversão de uma lógica, e aí os homens passam a ser os comandados por uma sociedade feminina. Você acredita que nesse momento teve algum tipo de agressão à figura masculina, como alguns comentários estão levantando? Eu acho muito legal as críticas, porque, de novo, e eu vou bater muito nessa tecla, o que eles fizeram, que pra mim é por isso que é genial, eles pegaram a realidade que a gente vive e eles só inverteram. Então, assim, se o homem domina hoje, vamos fazer um filme em que a mulher domine? Imagina se a mulher dominasse, não tá agredindo o homem. E se tá agredindo, se coloquem no lugar do que a gente vive realmente, fora do filme. Será que vocês não estão agredindo as mulheres? Eu acho que o ponto é esse, é sobre o que tá acontecendo na realidade, não no filme. O filme retrata de uma forma super sarcástica e super caricata o que acontece na realidade. A partir do quê? Da inversão de papéis. Tem um outro filme, que eu não sei quem é o diretor e nem o ator, mas o filme se chama Ela, que é um filme que... Não é Ela. Ela é um filme do robô. É um outro filme que tem no Netflix, eu vou descobrir o nome, mas que ele retrata exatamente isso. Como seria o mundo, como seria um dia de um homem se, na verdade, ele sofresse o machismo, ou o feminismo, se o feminismo fosse um conceito de você destruir o outro lado pra você ser superior. Então, como se, tipo... o homem estivesse andando na rua e uma mulher apertasse a bunda dele. Ou como se o homem fosse passar na frente de uma caminhoneira e a caminhoneira assoviasse pra ele. Enfim, inversões, assim. E esse ponto de vista me interessa muito porque é ele que vai cutucar. E falar assim, você acha isso certo? Então por que você tá fazendo? Sim. Né? Por que você tá fazendo? Porque isso acontece. Eu terminei o filme da Barbie muito emocionada. E o Ivan viu. Muito emocionada. Eu me emocionei em vários momentos. Porque eu me vejo muito no que falava o filme. Eu me vejo muito tentando ser alguém. Eu me vejo muito tentando subir na cadeia social. E o quanto isso é difícil. E assim, acho que a gente vai aprofundar muito se a gente entrar nesse tema. Mas eu ainda sou uma mulher privilegiada. Imagina outras mulheres de outras camadas sociais que têm menos possibilidades do que eu. Então, eu acho sim que o filme trouxe uma pauta muito, muito ampla, que a gente tem muita possibilidade de explorar. E você trouxe no início a questão da direita e da esquerda, que a direita agora, que ovacionava, amava a Barbie, agora está odiando e falando que não é um filme infantil e que absurdo não ser um filme infantil, que podia ser um filme apenas de uma boneca bonita, tal. Essa direita que odiava a Barbie e agora a esquerda, né, que tá nessa questão de poxa, mas a Barbie não era aquela boneca que preconizava todos os padrões sociais e estéticos que uma mulher tinha que viver, de ser branca, loira, bonita, magra, não sei o quê? Sim, era isso. Era isso que a Barbie preconizava. Representava isso, né? E é por isso que o filme é tão genial. Porque ele traz isso até da culpa da Mattel, né? Porque a Mattel demorou muito pra chegar lá e realmente... refazer, né, essa visão da Barbie. Então, ter a Barbie negra, ter a Barbie gorda, ter a Barbie grávida, ter todos os tipos de Barbie, porque mulheres, nós somos múltiplas. E a gente tem direito de se enxergar numa figura como a Barbie, entendeu? Todas somos Barbies. E eu acredito que o marketing foi muito em volta disso, né? Eu achei que muito do que se levantou sobre a politização da Barbie ser um crime, né? Ser contestado. Gente, a sociedade como um todo traz vários elementos que, de acordo com a criatividade de quem sabe veicular uma mensagem contundente, consistente, ela pode ser politizada. Brinquedo pode ser politizado, futebol, esporte, tudo pode ser
politizado. Tudo pode servir de um veículo de comunicação para uma linha ideológica, desde que você tenha sustentação nos argumentos que você se propõe a fazer. É o que eu acredito. E a maneira como eles trataram a Barbie, que não foi politizada. A Barbie sempre foi um elemento, né? Uma visão, a tangibilização, a simbolização da mulher perfeita na sociedade. E da mulher estereótipo, né? Da mulher, a mulher como objeto, a mulher, como você mesmo disse. E com a diretora convidada, que veio de uma ala completamente alternativa para dirigir esse filme de orçamento multimilionário, Hollywood já se posicionava para corrigir questões sociais que vêm de décadas relacionadas à figura da feminina. Uma coisa é, você pode não concordar com alguns pontos trazidos pelo feminismo, independentemente de você ser homem, mulher, trans, LGBTQIA+. Mas a gente não pode deixar de respeitar os argumentos e de ouvir para entender se eles fazem sentido ou não por aqueles que têm lugar de fala, que no caso não sou eu. Inclusive, depois da conversa que nós tivemos assim que eu saí do cinema, e isso significa, no meu caso, eu acho que maturidade de ambos ao debater temas divergentes. Porque eu falei, poxa, eu gostaria de falar alguma coisa, porque eu achei essa mensagem tão interessante, então eu gostaria que essa mensagem chegasse em mais pessoas, porque eu valido muito do que eu vi no filme. Eu acho que é um movimento de educação e de provocação, mais do que educação que esse filme gerou, é um movimento de provocação, porque ele é muito vanguardista, ele é sarcástico, ele é satírico e ele é vanguardista, porque ele traz pensamentos para chocar a sociedade, para impactar. E depende de quem recebe. Se você é uma mente um pouco mais vanguardista que lida com disrupção, você vai aceitar bem. Se você não é, pode ser que você fique incomodado, sim. Eu acredito muito num posicionamento que, se o homem ele quer contribuir, que ele contribua mais nas ações dele do que nas palavras dele. Porque de palavra bonita o mundo já tá cheio. E a figura masculina, né, como que eu posso dizer? Porque nem todo homem, ele é machista, certo? O machismo, ele é um comportamento que propõe uma desigualdade entre a figura masculina, feminina e qualquer outro gênero. Mas, mesmo assim, que seja de forma estrutural e inconsciente. Sim, mesmo eu acho que é inconsciente. Importante determinar isso aí. Sim, mas a gente aqui não quer generalizar. A gente não tá falando que todo homem necessariamente é machista. Não. Mas assim, o fato do Ivan existir, de qualquer outro homem existir, levando em consideração a estrutura da nossa sociedade e como ela foi desenvolvida, necessariamente, na minha opinião, ele é um elemento opressor. Porque, vou dar um exemplo prático. Eu sento numa mesa de negócios para falar sobre conteúdos de redes sociais. Quem domina conteúdos de redes sociais? Eu ou o Ivan? Eu. O Ivan domina a comunicação. Eu domino como que a gente vai fazer o Reels, como que a gente vai fazer os stories. Formatos, né? O formato. E aí, beleza, sentei numa mesa de negócios para falar sobre isso. Provavelmente a pessoa que vai estar sentada do nosso lado é uma figura masculina. E essa figura masculina, a todo momento, vai falar muito mais com o Ivan do que com a Giovana. Isso, gente, acontece em quase todas as reuniões, para não falar em todas. Tem uma até hoje que eu nunca vou me esquecer, que não foi assim. Então, assim, por quê? Homem sempre respeitou e sempre respeitará homem. Isso não é culpa de vocês, mas porque lá atrás, historicamente falando, esse status foi criado, em que a mulher ficava em casa, né, cuidando de filho, cozinhando, e o homem ia fazer guerra, ia fazer tudo. Ia mudar o mundo, iam ser os grandes questionadores, filósofos e etc. Inclusive, isso é questionado no filme da Barbie. Eu achei incrível a hora que... Eu vou dar um spoiler. Mas tem uma hora que o Ken fala, ele tá muito, muito bravo, porque a Barbie não queria mais ele, e ele descobriu o patriarcado, e aí ele levou o patriarcado lá pro mundo da Barbilândia e tal, não sei o que, e ele olha e fala assim, vamos fazer guerra. Aí assim, começa a guerra dos homens, e né? aí quem fez guerra? Homem. Gente, tem alguma guerra relevante na história que a mulher teve algum papel de falar assim, vamos fazer guerra?
Que a mulher participou ativamente de guerra? Não, porque toda a história, até hoje, foi construída majoritariamente por homens. Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Virginia Woolf. E eu até me lembrei de dar essa dica desse livro pra vocês, que é Um Teto Todo Seu. A Virginia Woolf, ela é uma escritora, foi uma escritora britânica, e ela tinha uma frase, eu anotei aqui porque é muito bom, e esse livro fala sobre isso. Ela fala assim: na maior parte da história, anônimo sempre foi uma mulher. E sempre foi. Ela foi uma escritora que assinava com nomes masculinos, porque senão ela não podia ter seus livros publicados. E se a gente leva em consideração todo o desenvolvimento disso, a gente não está muito longe do que era. A gente tem falado mais sobre as pautas feministas, sobre igualdade de salário, mas estruturalmente no comportamento, todos somos machistas. E tem momentos que eu sou machista. E quando o Ivan me traz a informação de nossa, que legal, eu amei esse filme, achei demais, quero contribuir, vou falar sobre, eu falei, sabe como você vai falar sobre? Ficando quieto. Sabe como você vai contribuir? Ficando quieto. E aí, no nosso desenrolar da conversa, eu apontei pra ele vários momentos que eu achava que ele podia revisar as condutas dele. Porque, na verdade, o que a mulher mais sente é isso. Então, às vezes eu tô num lugar, isso acontece muito também. Eu tô em algum lugar e aí eu quero fazer alguma coisa diferente. Sempre tem um homem pra achar que eu nunca vou saber fazer aquela coisa, que eu não sou boa pra fazer aquela coisa e que ele vai me ensinar, porque ele é muito legal pra me ensinar, então ele vai. Ele vai tirar um tempo do dia dele pra me ensinar, porque ele é muito legal. Ai, que legal. Porque eu não posso aprender sozinha, eu não sei. Então, assim, são essas pequenas nuances que a gente não percebe e que são, sim, consideradas machismos, que tem a ver com essa estrutura. E foi esse o ponto que eu falei pra ele. E quando eu falo que ele era... quando eu falei que ele é um esquerdomacho, é porque, justamente, por ele ser homem, ele já é uma figura opressora em relação à minha existência. E ele quer pagar de bonzão e ajudar, não sei o quê. E ele só vai ajudar se ele realmente mudar. Não é falando. Porque o discurso é legal, mas e na prática, né? Então, enfim, foi isso. Eu acho que o mais interessante sobre essa conversa foi tentar exercer um papel de observação e procurar dentro daquilo que eu não vivo, que eu não sei o que é, me colocar no lugar de quem vive e de quem sabe o que é, para entender o mínimo desse ponto de vista. Sim. E o mais interessante sobre o nosso papo, eu acho que foi o fato de você gerar a provocação de que, se eu quero ajudar, talvez seria interessante eu ajudar dando boas orientações na criação de um dos meus filhos. O homem ou a mulher? O homem. E não a mulher, né? Eu acho que foi interessante. Ensinar uma mulher como se portar na sociedade, talvez eu traga para ela um ponto de vista patriarcal, machista. Sim. Não necessariamente, gente, porque eu sou machista, eu sou contra a mulher, não é isso. É estruturalmente. Você está habituado a viver num ambiente em que existe o predomínio da figura masculina. Então, se eu for ensinar minha filha, eu vou indiretamente ensinar para ela que quem predomina é a figura masculina. Será que seria a maneira legal de ensiná-la? Talvez gerando uma educação no meu filho, explicando que ele precisa tratar mulheres de maneira igual, eu estou construindo um papel ativo na transformação dessa sociedade. Nem sendo machista e tampouco feminista, porque não existe homem feminista, né? Não, até existe, mas é porque, de novo, eu ressalto assim, a grande mudança, na minha opinião, tá nos homens e não nas mulheres, porque as mulheres já sabem como é viver numa sociedade machista, a gente já passa por isso todos os dias, e a gente vai continuar passando. E começa cedo, e eu falei pra ele, sua filha vai sofrer muito com isso, porque eu sofri. E é normal, infelizmente é normal. Então assim, ensine o seu filho a como tratar uma mulher, a como ter uma conexão com a masculinidade dele, que seja uma masculinidade saudável. Eu vi até um corte da Gabriela Prioli recentemente que ela falava sobre masculinidade tóxica.
e que o quanto isso não é uma generalização de que todos os homens são frágeis e tóxicos e não sei o quê. Não é generalização mesmo. Não, é porque o homem, durante toda essa trajetória histórica, ele se desconectou com a masculinidade dele. Com a masculinidade que é boa, que é gentil, que é legal, que é educada, que é respeitosa, que olha pra figura feminina, que respeita a figura feminina. Ele se descolou disso. E aí ele foi se transformando pra, de fato, gerar esse conceito da masculinidade frágil e tóxica. E quando a gente terminou o filme, eu falei, vai ter muito homem frágil que vai se doer. E, de fato, tá tendo. E o que eu acho mais maravilhoso e de mais genial no filme, eu acredito que foi feito pra isso. Porque... Pra gerar impacto. Cara, é impossível alguém produzir um filme como aquele filme e falar assim, não, todo mundo vai amar. Não foi um filme pra ser amado. E é isso que é genial. São pessoas numa equipe como aquela, encabeçado pela Greta, com grandes atores e uma produção atrás incrível, que se juntou pra fazer algo diferente. E durante toda a estratégia de marketing deles, em momento algum foi falado que era um filme pra crianças. Não, o filme é pra 12 mais e tudo bem. E eu acho que até 12 mais vai sofrer. Esse filme deveria ser 16, 18 mais, porque é um filme que comunica. Eu discordo. Você acha que a parte 12, 13 já tem entendimento pra tal? Eu acho, assim, e eu até comentei isso com você. O Ivan tem uma filha, a Mel, de 10 anos. Ela não entenderia. Mas eu fiz esse comentário com ela ontem. Não sei se eu vou levar uma bronca por isso. Mas eu falei, Mel, depois que você fizer 12 anos, quando você quiser assistir o filme da Barbie, me chama. Porque eu acho que seria tão legal sentar pra assistir e explicar. Sim. E explicar. Quando eu falo 16, é sobre o ponto de vista de amadurecimento para entender. Mas desde que um adulto esteja do lado de um adolescente que já está maduro o suficiente para entender, eu acho válido, porque o que se comunica ali é uma corrente de pensamento, de empoderamento de uma figura que por muito tempo e ainda é muito enfraquecida na sociedade patriarcal, que é um fato. Isso não tem como deixar de reconhecer. Agora, você pode não ter gostado da maneira como ela narrou, dos argumentos, das ferramentas que ela usa para contar a história dela. Mas você não pode deixar de invalidar a história. A história, você pode discordar, mas nós temos que respeitar. Não, e até, assim, tem... as partes lúdicas, se você for analisar a história da Barbie, é bonito o que ela escreve, o que ela propõe. Claro. É bonito a história real, a vida é real. É legal saber que uma boneca que era tão endeusada anos atrás, hoje é considerada uma boneca normal, uma pessoa real. E assim, né, quando a gente fala de idade, tem um ponto muito importante que o filme traz. Quando a Barbie vai atrás da real mãe dela, né, da dona dela, ela acha que é uma criança e não é. É uma mulher que já é mãe. Por quê? Porque a geração que mais brincou de Barbie não foi a minha geração, das crianças de agora. Não foi. Foi uma geração antes. Da tua mãe. Foi da minha mãe. Então, assim, a comunicação, eu acredito que ela foi de propósito para essas pessoas. Não era pra falar de criança, até porque criança hoje não brinca mais de Barbie. Não brinca. Tem outras bonecas. A Barbie hoje não é mais foco. Você vai sair pra comprar uma Barbie hoje, R$79 uma Barbie. Antigamente, quanto custava? Custava uma fortuna. Era quase inalcançável, assim. Então, eu de fato achei o filme muito genial. E ele é até um pouco... Assim, né, um pouco. Ele é cheio de gatilhos pra, de fato, as mulheres que se propõem a entender o que acontece no mundo de hoje. E eu tava comentando, antes da gente começar esse vídeo, com o Ivan e com o José Guilherme, nosso estagiário, que eu pensei em fazer várias vezes conteúdo sobre esse filme, porque ele me provocou muito. Eu achei muito bonito, assim. Tem uma hora que aparecem todas as Barbies cantando e falando, porque eu posso ser isso e eu posso ser aquilo. É muito bonito ver mulheres empoderadas, porque a gente tem alguns exemplos hoje já, estamos evoluindo, mas ainda são poucas em comparação aos homens. E o filme, o tempo inteiro, gatilha
justamente pra mulher procurar seu lugar de protagonismo e investir nele. E eu acho que isso é super necessário, porque é inevitável falar de mim, né? Claro, Mas isso é ruim? Não é ruim, eu acho que é verdadeiro. A gente tá. A partir do momento que a gente está aqui nos Obediência Produtiva para discutir um assunto verdadeiro e profundo como esse, a gente está dando um pouco do nosso ponto de vista, da nossa opinião e uma nossa análise sobre o filme. Mas eu acho que é interessante você trazer exemplos que vão mostrar para nossa audiência que esse é um conteúdo de fato genuíno e real. Ai, gente, eu não queria ficar falando de mim, não, mas enfim. Eu vou trazer alguns elementozinhos só. Até me perdi. Eu acho que é um exemplo que você queria dar, que a gente estava conversando, antes de entrar, você estava conversando comigo, joguei, sobre algo que aconteceu, se não me engano, ontem, né? Nas redes sociais e que te rebaixaram num comentário de um vídeo que eu postei nas redes sociais, que eu estava presente junto com os meus filhos. Assim, né? Acho que a maioria das pessoas aqui sabe. Nós namoramos, né? Nós temos uma relação e já faz alguns bons meses e as pessoas ainda não entenderam isso. E nessa sociedade que a gente vive, que além de machista agora se esconde por trás das redes sociais, a gente recebe alguns comentários muito negativos, né? Muito negativos e sempre inferiorizando a minha figura. Primeiro porque eu sou mulher e segundo porque eu sou muito mais nova do que ele. Então é totalmente um descrédito assim absurdo. Eu já li de tudo e ele também. Mas ontem eu li um comentário assim, e eu nem vou citar todo o comentário, porque eu acho que não vale a pena. Mas eu li um comentário que ele é até que recorrente, falando que pro Ivan abrir o olho, porque eu tava usando ele de escada. Porque os filhos dele não gostavam de mim, porque eu... sei Não lá. que não gostava, eles deram sinais de que você não. Né? Deram sinais, ele papai agiu não, alguma coisa assim. Deram a indicar que eles perceberam que você seria uma manipuladora, uma aproveitadora, uma coisa assim. E eu tava refletindo, né? Porque quando isso mexe com a gente, assim, comigo, vem de forma bem profunda. E eu falei assim, cara, é tão louco, porque a mulher, quando ela é iluminada por um homem, ela é manipuladora, usa de escada, ela é qualquer coisa Oportunista. muito oportunista, Maria chuteira, Maria não sei o que e tal, beleza. Agora, quando o homem é acendido pela luz de uma mulher, ele é inteligente. Ele mereceu estar lá, porque esse cara é muito bom. Esse cara aí, a gente sempre soube que ele ia brilhar. Assim, é triste. E eu acho que o filme da Barbie traz muito isso, assim. Ele é só o Ken, por exemplo. Qual o problema de alguém ser só o Ken e ter uma Barbie protagonista? E hoje o que acontece é o inverso. Só que a grande diferença é que, e no filme isso é retratado de uma forma muito legal, quando ele é só o Ken, tá tudo bem. Ninguém fala mal do Ken. Ele é só o Ken. E tá tudo bem. Ele vive a vida dele, é o salva-vidas, é o não sei o que, tal. E a mulher, quando ela é só a Barbie, por exemplo, ela é humilhada, ela é xingada, ela é, enfim, criticada. Enfim. Eu acho que a gente poderia agora, Gil, no vídeo que eu postei, antes de assistir ao filme, só dando uma pitadinha da minha expectativa sobre o que eu esperava ver no filme, com a diretora Greta Gerwig, que é uma diretora que veio dos filmes alternativos, do teatro americano, né? Porque ela foi desacreditada no início da carreira, e ela se transformou, sim, numa figura que sempre usou o cinema e as relações humanas de uma maneira a veicular uma mensagem de impacto, uma narrativa sobre relações humanas questionadora, verdadeira, genuína. E não à toa acredito que ela tenha sido convidada para esse filme. E aí, eu postei um vídeo, né, falando sobre as minhas expectativas, muito sob a lente da diretora. E aí vieram alguns comentários. Eu vou ler alguns aqui para a gente falar sobre. Tá bom.
Éder Lagner Cruz fala: filme totalmente tendencioso, feminista, colocando o homem como capacho vilão de tudo, onde as protagonistas são as duas amigas e não a personagem principal. Filme totalmente voltado a quem não tem filtro da realidade. É muito menos para crianças de 12 anos. Eu não sei nem o que comentar desses comentários. É um filme feminista, sim. E eu acho ótimo. Tem que ter muito mais. O que eu discordo, assim, né? Homem capacho da Barbie, da mulher. O contrário não acontece? Quando você sai da mesa, você tira o seu prato? Ou você espera que sua mulher tire? Porque você tá esperando que sua mulher tire, então alguma coisa tá errada. Então ela é seu capacho. E isso tá errado. Se Não. você não pode ser capacho dela, então ela não pode ser seu capacho. Ó, a Paty Nasto, uma mulher, né, que diz o seguinte: sinceramente, não gostei da temática. Foi muito destoado do que pensamos sobre a Barbie, na minha opinião. O filme é específico para outro tipo de público. Fico com pena das crianças vendo um filme complexo, cheio de assuntos bem adultos. Não é pra criança, Paty. Né? É, Paty. 12 anos mais, caralho. 12 anos mais não é criança, né? Na verdade, talvez você tenha se equivocado. É relacionado à temática. Muita gente foi esperando levar criancinha e tal. Não é um filme de criança, de fato. Zero. A Patrícia Gines fala assim: quero ver sua análise depois de assistir. Eu tô compartilhando parte da minha análise. Eu concordo, eu achei o filme extremamente interessante. Eles carregaram bem na tinta, fazendo essa ridicularização da figura do homem. Mas eu acho que existe aí uma sátira e uma liberdade poética para cutucar justamente esse descaso que existe em muitos segmentos da sociedade em que a mulher é colocada como a capacha, a ridicularizada. Então eu achei que tá tudo bem, foi legal. Além de ser diretora, foi muito criativa. Eu adorei a narrativa. Eu acho que como um manifesto, o filme serviu bem pro propósito dele. A gente precisa entender o propósito. Né? A figura masculina promoveu tudo isso. A figura masculina foi que promoveu, na verdade, tudo que a gente vive hoje. Tudo. Entende? E é isso que o filme trata. Porque é justamente a inversão. Não é a ridicularização da figura masculina. Porque o que o homem passa no filme da Barbie, a mulher passa na vida real. E aí, mas o Ken é ficar só cantando, ele não tem função. A Greta, ela pegou um fato, que era a figura do Ken, que ninguém ligava pra ele como boneco, Claro. e ela transformou numa história genial. Cara, a atuação do Ryan Gosling é maravilhosa. Os dois, assim, a Margot e o Ryan foram incríveis. Só que, de fato, ficou muito claro que ela era a protagonista do filme. E que bom. E que bom. Não podem ter mulheres protagonistas de filmes. Eu acho que vai um pouco pra esse lado. E aí, quando a gente fala de ridicularização da figura masculina, eu discordo, porque... Porque a gente só propôs o inverso. O que acontece com a mulher aconteceu com o homem no filme. Olha só, a Jojo Souza diz o seguinte: não é um filme feminista, é um filme feminista. Não é sobre igualdade. O maior objetivo foi a ridicularização da figura masculina e problematizou a masculinidade, fazendo uma associação direta com o machismo, como se a masculinidade e o machismo fossem a mesma coisa, e não é, inferiorizando a figura masculina. Eu já falei, eu não concordo com isso. Eu não acho que ridicularizou a figura do homem. E eu sempre gosto de propor um exercício, que com o Ivan, inclusive, a gente faz muito isso. Às vezes acontece alguma situação, eu olho e falo assim: se fosse eu fazendo, como você reagiria ou como você se sentiria? Não no sentido do relacionamento, mas no sentido de figura mesmo. E geralmente esse posicionamento é tipo, não, isso daqui não tá certo. Então, quando você tá assistindo o filme, eu proponho que você se coloque muito nos dois lugares, para entender que a proposta é simplesmente dar holofote para esse lindo mundo que as mulheres desejam viver, assim, mais igual mesmo. A proposta é igualdade, só que pra gente propor igualdade, a gente vai ter que dar uns tapas na cara, tipo assim, olha o que tá acontecendo, é isso. Sei lá. Nossa, cara, eu vi um comentário aqui bem, bem pesado.
Covardia e obscurantismo fazer um filme de um símbolo infantil e não ter nada para criança nisso. Só lacração e a doença do esquerdo progressismo. Vixe. O Matheus tá falando alguma coisa? O roteirista é um homem também. Não, o roteirista é a Greta. Junto com o homem. É? Ah, tem um homem que é roteirista também. Quem que é o roteirista? Então, Pega homens, pra gente aí. e agora? Gratidão pela informação. Quem assistiu Título de Criança não tem nada. Não, não é pra criança. Aqui, ó. Você separou algum comentário que você queria fazer aí sobre... O joguinho separou. É? Noah Baumbach. Ah, o Noah Baumbach é um cara que é o parceiro, né? É o parceiro da Greta Gerwig. Ele também exerceu muita influência no papel dela de diretora e roteirista contestadora, porque ele também é um dos símbolos como chama? Mumblecore, que é um movimento do cinema independente americano. E esse Noah Baumbach é o parceiro, o namorado, o marido, eu não sei, da Greta Gerwig. Então, assim, tem também um ponto de vista de uma figura masculina que fez esse filme muito interessante. Eu queria finalizar falando de uma cena que eu acho que representa muito, que muitas mulheres vão sentir que elas já passaram por isso. Tem uma parte que a Barbie, ela vai pro mundo real, né? E ela vai parar lá na Mattel. Não, a Mattel descobre que ela tá no mundo real. Os executivos da Mattel, e todos são homens, né? Que cuidam da figura feminina da Barbie. E aí, quando um dos estagiários, homem, entra nessa sala e fala, olha, a gente tem um problema. A Barbie, ela tá no mundo real. O diretor, o CEO, o chefão, dono, sei lá, ele olha e fala assim, peguem ela, tragam ela aqui e coloquem ela de volta na caixa. É muito forte isso, porque se a gente for fazer um paralelo com o que as mulheres vivem de fato hoje, toda mulher que sai um pouquinho fora da caixa, ela é muito criticada. E a todo momento existem pessoas tentando colocar a gente dentro de alguma caixa. Então, pelo que você é, pelo que você faz. A mulher é julgada por quem ela fica, por quem ela deixa de ficar, se ela gosta de transar, se ela não gosta de transar, quem ela gosta de beijar, o que ela gosta de fazer no trabalho, de que forma ela fala, de que forma ela não fala. Porque se a gente está no ambiente de trabalho e a gente recebe uma dura da mulher, é porque ela tá de TPM. Mas se a gente recebe uma dura de um homem, é porque ele é muito firme e inteligente. Eu confesso que o filme da Barbie, pra mim, foi uma das grandes obras, assim, por muito tempo. Acho que poucas, assim, vão ultrapassar esse lugar no meu coração, de fato. Porque retrata o que eu vivo diariamente sendo mulher, tentando ser uma empresária, uma empreendedora de sucesso, sendo uma figura feminina ao lado de uma figura masculina que é relevante e que a todo tempo eu sou julgada e rebaixada por quem eu sou e pelo que eu represento, teoricamente, e sou rebaixada por muitas mulheres. Na sua grande maioria, eu sou rebaixada por mulheres, o que é uma pena. Eu sinto muito mesmo, assim, que a gente tenha chegado nesse estado. E aí, eu só queria finalizar de novo, indicando o livro da Virginia Woolf, e sugerindo que vocês busquem informação e estudo, porque o feminismo ele não é radical, não é sobre pelo no sovaco, tá? É muito mais do que isso. E ninguém aqui tá propondo ser mais do que ninguém. Tá todo mundo propondo ser igual. É justiça. É sobre isso, é sobre justiça. A gente merece, assim como vocês também mereceram. E obrigada. Legal. Gostei do depoimento. A gente fez esse episódio justamente para gerar algumas provocações sobre esse filme, questionamentos. Sem nenhuma pretensão de convencer vocês do que é certo e do que é errado, são só pontos de vista, né? A Giovana deu a opinião dela aqui, como mulher. Muito do que ela refletiu e pensou, eu tento me colocar nesse olhar
para ter empatia e para assimilar e perceber de que forma nós, homens, podemos contribuir para um mundo mais igualitário, né? Sem nenhum tipo de problematização sobre isso, mas sim, fazendo jus a um patriarcado, a uma sociedade que existe de fato, que favorece demais a figura do homem, não só do homem, mas do homem branco, hétero, que tem todas as facilitações. Isso precisa ser falado. E o Desobediência Produtiva sempre se propôs a colocar o dedo na ferida de todos os assuntos, né? Para quebrar protocolos e entregar mais do que esperado. E eu espero que a gente tenha conseguido fazer com isso, com esse conteúdo de hoje, alguma reflexão aí, positiva, negativa na sua vida. Obrigado, Giovana. Foi legal, hein? Obrigada, meu benzinho. Curtiu? Curti. Então tá. Até a próxima. E eu vou te pedir, se você veio até aqui, compartilhe esse conteúdo. Depende muito da sua ajuda para que ele amplifique, para que a gente amplifique essa voz e essa disrupção tão debatida aqui no Desobediência Produtiva. Tá bom? Tchau. Até a próxima.